Oi, gente! Hey, guys! Welcome back to my channel. Então, hoje a gente vai ter mais uma aula de inglês. Vocês podem até ver aqui pelo espelho, olha só, a bagunça que eu fiz aqui para conseguir ligar a câmera do celular para gravar a aula. Enfim, a gente dá um jeito, né? Hoje a gente vai ter mais uma aula para aprender expressões, phrasal verbs, muito vocabulário em inglês, para você melhorar a sua fala, para você ter uma conversa em inglês bem mais legal, bem mais que parece de nível avançado. Então vamos lá, vamos começar. Gente, uma coisa que eu queria já avisar vocês é que hoje eu tô liberando um link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição de um aulão, que são 5 passos para você aprender inglês. E quem assistir esse aulão, essa aula secreta, que só vai ficar aqui embaixo no link, vai ganhar 50% de desconto no Ultra English, que é o meu curso de inglês básico. Então vai lá e garante a sua vaga pela metade do preço. E não se esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, de ativar as notificações. Me segue também lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela. E bora lá, vamos aprender inglês. A primeiro phrasal verb que eu trouxe aqui é o hang out, que significa sair, ficar junto. Não significa necessariamente que você vai sair pra rua com a pessoa, ou sozinho mesmo. Pode ser só ficar em casa. Esse é um phrasal verb que a gente não tem um equivalente no português, porque pode significar muitas coisas. Pode significar simplesmente ficar junto com a pessoa em casa, pode significar sair, passar um tempo sem especificar onde ou o que vocês vão fazer, sem ser uma coisa muito planejada. Vocês sabem que agora eu estou trazendo a definição em inglês. Então, a definição em inglês desse phrasal verb é to spend a lot of time in a place or with someone. Então, passar muito tempo em um lugar ou com alguém. We should hang out this weekend. A gente deveria sair juntos nesse final de semana. Mas a pessoa também poderia estar falando no sentido de... Sabe quando você chama um amigo seu para ficar na sua casa fazendo vários nadas, assistindo TikTok, rindo, mostrando meme um pro outro? Então, pode ser isso também. Esse phrasal verb, ele é muito utilizado. Sério, gente, o pessoal usa isso daqui toda hora, eles vão estar falando isso. E vamos para a próxima expressão. Será que é essa mesmo? Keep an eye on. Keep an eye on significa ficar de olho. Vamos para a definição aqui, ó. To watch or take care of something or someone. Então, é olhar ou cuidar de alguma coisa ou de alguém. Então, pode ser só vigiar, ficar olhando, ou realmente cuidar. Could you keep an eye on my bag while I go to the restroom? Você poderia ficar de olho na minha bolsa enquanto eu vou ao banheiro? Can you keep an eye on my dog while I'm away? Você poderia ficar de olho no meu cachorro enquanto estou fora? Então, veja bem, keep an eye on. A gente vai usar sempre a preposição on depois desse I, tá bom? Nessa expressão aqui em específico, é sempre on. Por quê? A gente vai ver depois, tá? Eu vou explicar para vocês a diferença entre in, on e at. Essas 3 palavrinhas que são bem parecidinhas, né? Então, vou explicar para vocês mais no final da aula. Mas aqui, saibam que simplesmente o on, nessa expressão, é porque no inglês tem as expressões, né? E tem expressões que simplesmente fica convencionado, ficou acordado entre todo mundo que fala o inglês, que vai ser aquela preposição ali. Então, em keep an eye on, ficou decidido que é o on. E aí não tem muita explicação, simplesmente é isso. Aí você simplesmente aprende que é on. Não fica se perguntando por quê, simplesmente memoriza que é on. Mas também até que faz um sentido, tá? Se a gente parar para pensar que tem sentido. Por quê? On, a gente diz que é mais para quando a gente está falando de em cima, certo? De superfície. E pensa aqui comigo, de repente é só uma loucura minha. Mas quando a gente fica de olho em alguma coisa, a gente está com os nossos olhares sobre alguma coisa, não é mesmo? A gente fica olhando para aquilo ali. Então é meio que está sobre, entendeu? Os meus olhares estão sobre a bolsa, o cachorro. E como on traz esse sentido de em cima, sobre, é bom, né? A gente dá uma pensada nessas coisas. Eu acho que faz sentido. Na minha cabeça faz sentido. Mas, enfim, não vamos se apegar à gramática, simplesmente memoriza aí que é on. Vamos para a próxima. Hang in there. Hang in there significa aguenta firme. Hang in there. Things will get better. Just hang in there. As coisas vão melhorar.
Apenas aguente firme. You're doing great. Just hang in there a little longer. Você está indo muito bem. Apenas aguente firme um pouco mais. Ó, definição em inglês. Said as a way of telling someone to not give up, despite difficulties. Dito como um jeito de dizer para alguém não desistir, apesar das dificuldades. Ó, despite significa apesar das dificuldades. Então, hang in there é um aguenta firme, não desiste. Aí, gente, eu queria falar, na verdade eu quero falar de um negócio aqui com vocês, que é do som do TH. Aqui em there, a gente tem o som do TH e a gente aprende que o som do TH é aquele do things, certo? Que a gente vai assoprar, fazer um ventinho sair aqui da boca, né? A gente vai colocar a língua entre os dentes e vai assoprar. Só que assim, ó, o TH, gente, ele não tem só um som, ele tem dois sons. E aí, um deles é o do things, que a gente vai assoprar mesmo, é verdade. Só que também tem esse segundo som, que é quando a gente vai vibrar a garganta. A gente não vai assoprar, a gente vai vibrar a garganta. Então não vai sair vento aqui na boca. Você vai vibrar a garganta. Aí você vai fazer o som do TH, mesma coisa, coloca a língua entre os dentes, só que ao invés de você assoprar, você vai fazer o som vibrando a garganta. There. Coloca a mão no seu pescoço que você vai sentir a sua garganta vibrando no começo da palavra. There. O segredo é vibrar a garganta no começo, que aí você consegue fazer o som direitinho. Mas assim, essa é só uma mini dica aqui, porque não vamos ficar focando no som do TH, senão a gente não vai aprender as outras palavras. A gente também vai ter o hang up. Hang up significa desligar, tá? Mas é desligar o telefone. Ó, vamos ver aqui a definição em inglês. To end a phone conversation. Terminar uma conversa de celular. Ó, I accidentally hung up on my boss during the conference call. Eu acidentalmente desliguei na cara do meu chefe durante a chamada de conferência. Então, hang up é desligar. Só que aqui, ai, Ana, por que tá escrito com U, não com A? Foi erro de digitação? Não. É porque aqui tá no passado. Eu desliguei. Hang up no passado fica hung up. Agora, a segunda frase aqui, ó. I accidentally hung up on my mom while talking on the phone. Eu acidentalmente desliguei o telefone enquanto falava com minha mãe. Na primeira frase, a gente colocou desliguei na cara, certo? Porque acidentalmente a pessoa desliga o telefone, desliga na cara, né? Só que você não precisa colocar isso na cara, tá? Não precisa traduzir assim. Você pode traduzir simplesmente como tá aqui no segundo exemplo. Eu acidentalmente desliguei o telefone enquanto falava com a minha mãe. Call it a day é até uma expressão que eu falei sobre ela no Instagram um tempo desses. Tá, de repente foi em dezembro, eu acho. Mas eu falei com vocês sobre essa expressão que eu coloquei lá. Muita gente ficou tipo assim, Ana, o que significa isso? Chamar de dia, né? Porque call é ligar, chamar. E aí o pessoal ficou me perguntando, como assim chamar, ligar de dia? Nada a ver, não pode ligar de noite? Não, então, gente, olha só. É uma expressão que as palavras não têm nada a ver com o significado, né? Significa, na verdade, encerrar o trabalho por hoje. Então, call it a day é quando você está trabalhando, fazendo alguma coisa, e aí você quer parar com aquilo, sabe? Parar o horário de trabalho e relaxar, dormir, fazer outra coisa. Mas simplesmente parar as suas horas produtivas ali de trabalho. A definição em inglês é o seguinte: to stop what you are doing because you do not want to do anymore or think you have done enough. Ó, parar o que você está fazendo porque você não quer mais fazer isso ou porque você pensa que já fez o suficiente. Então, quando você não quer mais fazer alguma coisa, call it a day. Call it a day. É encerrar ali o seu trabalho, né? Encerrar o horário de trabalho. It's getting late. Let's call it a day and continue tomorrow. Tá ficando tarde. Vamos encerrar o trabalho por hoje e continuar amanhã. After working on the project for hours, they decided to call it a day and go home. Depois de trabalhar no projeto por horas, eles decidiram encerrar o dia ou simplesmente encerrar e ir para casa. Então, call it a day é simplesmente parar de trabalhar, né? Quer ir para casa ou simplesmente você trabalha em casa, quer parar de trabalhar e ir para a sala ver filme, call it a day. Vamos lá, próximo. Fill in. Fill in significa preencher. Temos dois significados. Vamos ver aqui, ó, na definição.
To write or type information on a document in spaces that are provided for it, or to do the work of someone else for a short time. Então, olha só, escrever, né, ou digitar informação em um documento em espaços que são feitos para isso, ou fazer o trabalho de outra pessoa por um curto período de tempo. Então, sabe, preencher, pode ser preencher um documento, sabe, as suas informações. Tipo quando você vai se matricular numa faculdade e aí você tem que preencher as suas informações, seu nome, seu CPF, seu endereço, seu número, seu e-mail, preencher. Ou então, quando a gente tá falando de trabalho, de preencher outra pessoa, o horário de trabalho de alguém, sabe, substituir alguém no trabalho, pegar o turno dela, né, fazer o trabalho de outra pessoa, isso daí seria o fill in. Então pode ser essas duas coisas, pode ser preencher de informação, documento, ou preencher outra pessoa no trabalho. Vamos ver aqui, ó. Please fill in the form with your personal information. Por favor, preencha o formulário com suas informações pessoais. Could you fill in for me at the meeting tomorrow? I have a doctor's appointment. Você poderia me substituir na reunião amanhã? Tem uma consulta médica. Ó, aqui nesse segundo exemplo, a gente está falando de trabalho. A pessoa está pedindo para outra, para a pessoa substituir ela no horário de trabalho dela, né? O trabalho que ela deveria estar fazendo, ela está querendo que outra pessoa faça por ela. Então, aqui como a gente tem o in, já vamos aproveitar e entrar nessa diferença entre in, on e at, né? Porque é perfeito. Tá bom, vamos começar primeiro falando de tempo. A gente ainda tem mais expressões aqui para aprender, mas eu quero ensinar para vocês a diferença entre in... Ui! Gente, vocês estão sabendo que desenhar não é comigo, né? Desenhar definitivamente não é comigo. Tá, a gente vai ter in, on... Ui, que incrível! Essa letra tá sendo maravilhosa. O importante é que vocês estão entendendo, né? Quem vê cara não vê letra. Aqui, a gente vai ter essas três preposições em dois sentidos. Ou falando de lugar, ou falando de tempo, tá? Quando a gente tá falando de tempo, eu tenho um macete muito bom para passar para vocês, que vocês não vão mais se preocupar com essas três palavrinhas, que vocês já vão entender e lembrar da minha dica. Imaginem, ó, como vai sair lindo. Uma pirâmide, tá? De cabeça para baixo. Não, vamos fazer uma coisinha mais bonita, né, gente? Socorro. Imaginem uma pirâmide. Ai, que perfeito. Tá saindo melhor. Um pedaço de pizza, né? Imagina um pedaço de pizza e ele vai ser dividido, tá? Em 3 pedaços. Uma fatia sendo dividida em 3 fatias. Que tristeza. Aqui embaixo, a gente vai ter o at. Aqui a gente vai ter o on. Tá saindo mais bonitinho. E aqui a gente vai ter o in. Agora, o seguinte, qual é o segredo aqui? O segredo, presta atenção aí, larga o café, larga... Não, café não larga não, continua tomando café. Mas larga o resto, presta atenção nisso aqui. Quanto mais para cima, mais amplo. Quanto mais para baixo, mais específico. Marcou? Então, at vai ser o mais específico de todos. O on vai ser um pouquinho menos específico do que o at. E o in, que está aqui no topo, ele vai ser o mais amplo, menos específico de todos. O in é mais geralzão. Pensem nisso. E aí, o que quer dizer isso? Que, falando de tempo, tá? Vou lembrar aqui vocês que a gente tá falando de tempo. Eita, letra legal. Linda essa letra, hein? Tá, vou escrever em inglês aqui. Time. A gente tá falando de time, de tempo. Por exemplo, in, a gente vai usar com anos, meses, décadas, séculos. Tá vendo como são períodos de tempo enormes, bem pouco específico, né? Muito amplo. Você fala de uma década, nossa, tem muito tempo aí dentro de uma década. Dentro de um século, tem muito mais tempo. Então, não é nada específico. Se eu falo só o século, pode ser tantos dias dentro desse período de tempo, né? E o on, ele já... Tá, vamos dar um exemplo aqui. Ó, deixa eu ver. 2004. In 2004. Em 2004, tá vendo? Anos. É um período de tempo longo, é um ano inteiro. Então, in 2004. Agora, vamos dar um exemplo aqui com on.
On, a gente já fala de coisas mais específicas, um pouquinho mais específico que in. Por exemplo, dia da semana e data. Por exemplo, on... Eita, que é legal. On, deixa eu ver. Saturday. Tá vendo? Dia da semana. Vamos colocar aqui. Vocês estão entendendo? On Saturday. On Saturday. É uma coisa menos específica. Pô, você fala um ano inteiro. Nossa, dá para imaginar muito tempo dentro desse um ano. Agora você fala no sábado. Nossa, diminuiu o tempo, né, gente? Sábado é um dia só. Agora, mais específico ainda, gente, tá? O on a gente também pode usar com data, tá bom? Aqui o at, isso aqui é uma macete só para vocês perceberem, né? At, se vocês entenderem isso aqui, vocês vão conseguir adivinhar na hora. Na hora que você tá falando, você já adivinha qual que você tem que usar. At, ele é bem específico. Por exemplo, hora, horário. At 2 p.m., né? At 2 p.m. Às 2 horas. At 2 p.m. É uma coisa muito mais específica. Primeiro a gente saiu do ano inteiro. Eu poderia ter pensado em vários períodos de tempo dentro de 2004. Depois eu passei para um dia da semana, né? Um dia da semana, nossa, aí ficou muito mais fácil, ficou bem mais específico. Agora, se eu falo horário, gente, muito mais específico, né? Então é isso, tá? Coisa mais ampla, in. Menos amplo, mais específico, on. Bem específico, bem preciso, at. Tá, mas isso daqui a gente tá falando de tempo, certo? E de lugar. Vamos agora abrir um para lugar, a gente vai ter in. Ai, gente, que horror! Que N é esse? A gente vai ter in. A gente vai ter on. A gente vai ter at. Só que agora é lugar. Ai, gente, esquece. Ignora essa minha letra linda, viu? Vamos escrever em inglês também. Ó, o inglês tá saindo mais bonito, por quê? Por que o inglês tá saindo mais bonito? A NASA tem que estudar. Em inglês eu escrevo mais bonito que em português. Olha, gente, que interessante. Mas agora vamos falar de lugar. Também tem um macete, tá? Uma coisa bem legal. Vamos imaginar uma loja. Olha como eu desenho muito bem. Tá, tem um bonequinho, tá? Tem um bonequinho que as pernas dele são muito maiores que os braços. Eu não sei isso aqui, vamos fingir que é a franjinha dele. E que legal, já tô gostando, tô desenhando já. É a franja do cara, ele fez um Justin Bieber aqui. Quando a gente fala in, tá? In, essa daqui, ó. A gente traz o sentido de que tá dentro. Então, tem, por exemplo, sei lá, uma caixa. Não, uma caixa. Uma bola não ia dar certo. Uma caixa. Você fala in, você tá falando que tá dentro da caixa, tá? A gente já vai chegar no outro exemplo aqui da casinha, que na verdade é uma loja. Quando você fala on, traz o sentido de que tá em cima. Lembra que eu falei para vocês do keep an eye on, né? Ficar de olho em alguma coisa, né? Sobre alguma coisa, os olhares sobre alguma coisa. Então, on traz o sentido de que tá em cima, na superfície de alguma coisa. In, tá dentro. E quando você fala at, o at aqui, ele vai deixar a desejar. Porque simplesmente o at traz o sentido de que alguma coisa tá no local, mas não deixa detalhado se é dentro, se é em cima, se é na frente, pode ser em qualquer lugar. Então, se você fala, por exemplo, que você tá na loja, em inglês, que a gente falaria assim, ó, I'm at the store, né? Eu estou na loja. Isso aqui é o jeito mais comum de falar em inglês que você tá na loja. Se alguém te ligar e te pergunta, where are you? Onde você tá? Aí você fala, I'm at the store. Eu tô na loja. A gente usa at, porque o at ele não vai ser muito específico. Então, eu não tô deixando detalhado onde que eu tô. Se eu tô no telhado da loja, se eu tô dentro da loja, se eu tô no estacionamento, se eu tô na frente, atrás. Eu simplesmente tô na loja. Agora, se eu fosse utilizar o in, eu posso utilizar o in, é claro. Mas o mais normal é usar at, tá?
Mas eu também posso utilizar o in. Só que se eu utilizo o in, eu tô deixando bem claro que eu tô dentro da loja. É tipo, alguém tá te procurando aqui na loja e aí pergunta, where are you? Aí você fala, I'm in the store. Eu tô dentro da loja. Aí o bonequinho, ele tá lá dentro da loja, com a sua franjinha de Justin Bieber. Ele tá dentro da loja, tá lá dentro. Agora, se você fala só at, você pode estar aqui, ó, né? Você pode estar aqui, em cima. Não sei porque que o boneco estaria no telhado, mas eu tô só explicando pra vocês que ele pode estar em qualquer lugar. Ninguém vai falar I'm on the store. Não faz sentido, gente. Na verdade, faz sentido, mas é que a pessoa vai ficar olhando pra sua cara, tipo assim, como assim, meu querido? Como assim você está on the store? Por quê? Porque on vai dizer que você tá em cima da loja. Então, se você fala I'm on the store, você tá falando que você tá em cima, na superfície, lá no telhado da loja. Isso é meio complicado, né? Então, por isso que quando você fala on, traz o sentido de que tá em cima. In traz o sentido de que tá dentro. At fala que você tá no lugar, mas é simplesmente, né, a região ali, o local que você tá. Então, essa é a diferença de lugar. In, on e at para lugar, e aqui a gente vai ter para o tempo. Não sei porque que eu fiz esse negócio aqui, gente, me perdoa, não sei o que é isso, não. Cut to the chase. Cut to the chase significa ir direto ao ponto, não enrolar. Por exemplo, não, vamos ler aqui a definição, né? Gente, tô vendo uns raios, tá vendo um temporal ali. Tá, bora lá. To talk about or deal with the important parts of a subject and not waste time with things that are not important. Falar sobre ou lidar com as partes importantes de um assunto e não perder tempo com coisas que não são importantes. Então é o nosso ir direto ao ponto, não enrolar, né? Sem ficar fazendo, como é que a gente fala? Sem ficar fazendo rodeios? Acho que é isso, né, que a gente fala. Let's cut to the chase and discuss the main issue. Vamos direto ao ponto e discutir o principal problema. Instead of beating around the bush, let's cut to the chase. Em vez de enrolar, vamos direto ao ponto. Aqui nessa frase, nesse exemplo, é muito legal porque tem duas expressões em inglês que vocês já podem aprender. Tem o cut to the chase, que é ir direto ao ponto, mas a gente vai ter o beat around the bush. Beat around the bush significa enrolar. Olha só os dois, né, opostos. Então, quando a gente vai falar em enrolar em inglês, a gente fala beat around the bush. Né? Aqui tá beating porque tá com ing, né? Tá com o gerúndio. Vamos para a última expressão, drop the ball. Drop the ball significa falhar. Por exemplo, não, vamos ler a definição. De novo eu falei isso. To make a mistake, especially by not taking action or dealing with something that should have been planned for. Fazer um erro, né? Cometer um erro, especialmente. Olha só como tá a minha cabeça. Eu traduzi fazer um erro, mas geralmente a gente fala cometer um erro, né? Só que eu falei fazer um erro porque make é o verbo fazer. Olha que bagunça. Cometer um erro, especialmente por não tomar nenhuma ação ou lidar com alguma coisa que deveria ter sido planejada. Então, drop the ball é falhar, cometer um erro. I'm sorry, I really dropped the ball on this project. Desculpe, eu realmente falhei nesse projeto. Por exemplo, pisei na bola. Gente, pisei na bola. Sorry, I dropped the ball on making dinner plans for tonight. Desculpe, eu falhei em fazer planos para o jantar de hoje. Então, drop the ball vai ter esse sentido de falhar. Tipo o nosso pisar na bola, né? Pisou na bola, ele errou. Só que é melhor você focar aqui na definição em inglês mesmo do significado dessa expressão, né? Cometer um erro, especialmente por não agir ou lidar com algo que você deveria ter planejado. Tá, aqui agora acabou, né? Temos os nossos desenhos lindos, né? Eu sou muito artista. E foi essa aula, gente. Não esqueçam que eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link da aula secreta, do aulão, dos 5 passos, né? O segredo para aprender inglês. E aí vocês vão amar essa aula, gente. Tá muito boa mesmo. Muito boa. Vai lá assistir e garante a sua vaga no Ultra English com 50% de desconto lá. Vai lá, não perde essa oportunidade. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, não se esqueça de curtir, de se inscrever aqui no canal. Não esquece também de me seguir lá no Instagram, que vai ficar aqui na tela, de ativar as notificações aqui do canal. E bye bye, see ya!